Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Soubia, sou defensor público no estado de Mato Grosso. Sou diretor da Escola Superior da Defensoria de Mato Grosso e vim aqui gravar um pouquinho de um conteúdo sobre política de drogas dentro do plano Pena Justa. Gente, para nós que atuamos diariamente aí nas trincheiras do sistema de política criminal, o plano Pena Justa não fez nada mais do que reconhecer aquilo que a gente já sabe há muitos anos. Aquilo que qualquer pessoa que tivesse curiosidade de pesquisar dados, de ler um livro ou outro a mais sobre política de drogas, já teria reconhecido, tá? Mas não tiremos o mérito, é um avanço, porque trabalhando com esses dados empíricos sobre os impactos da nossa política de drogas sobre o sistema penitenciário, o plano Pena Justa faz umas propostas que até são razoáveis, não são ruins, não. E cabe à Defensoria Pública agora trabalhar para implementar essas propostas, para fazer com que esse plano Pena Justa não morra na praia. Porque, pelo menos por enquanto, verdade seja dita, aqui na base não mudou nada. Não sei em outros estados, estou falando pelo meu, mas aqui embaixo continua tudo como se nada houvesse acontecido. Mas vamos falar um pouquinho, então, de política de drogas e vamos falar um pouquinho de plano Pena Justa. Bom, vocês saberão que a relação do Estado com as drogas, os entorpecentes, ela está dentro de um espectro que vai desde uma criminalização aliada a um discurso de guerra às drogas, que a gente já vai aprofundar, até uma regulamentação aliada a uma política de redução de danos. E dentro desse espectro, diversas opções. Você pode ter políticas diferentes para entorpecentes diferentes, considerando o impacto individual e social de cada tipo de entorpecente. Você pode ter políticas diferentes para faixas etárias diferentes, para categorias diferentes, e por aí vai. A ideia da guerra às drogas, o que é? Para quem está iniciando no tema, vale a pena a gente entrar um pouquinho. A ideia da guerra às drogas, gente, ela é uma noção aliada à proposta de extinção do uso. A abstinência é a meta, na verdade não é nem só a meta, a abstinência é a única opção. Por quê? Considera-se que o uso de entorpecentes não é apenas algo prejudicial à saúde, mas uma falha moral. Por isso, dentro da tática de guerra às drogas, dentro da lógica de guerra às drogas, usuário e traficante são, como disse Richard Nixon, inimigos públicos número 1. E se você tem uma categoria de pessoas que são consideradas inimigos públicos número 1, a extinção dessas pessoas faz parte do seu discurso. Por isso, a adoção, então, de táticas, de vocabulário de guerra mesmo. Tá? E aí vem aquela ideia da militarização, de se tratar a droga como um demônio, de se criar mitos sobre as drogas, de se associar certas drogas a certas comunidades, permitindo a violação de seus domicílios, o seu baculejo, né? Aqui no Mato Grosso a gente fala baculejo, o seu acossamento, a sua perseguição constante pelas ruas, a sua criminalização ainda mais intensa. E essa lógica de guerra às drogas, diga-se de passagem, é importante que se destaque, ela é uma fabricação estadunidense. Ela é uma guerra manufaturada. Ela não é algo que seja natural às relações Estado-entorpecente. Ela é algo que foi criada, que foi gestada
ao longo da segunda metade do século XX e que se tornou uma verdade, se tornou um paradigma universal. Ela é gestada nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, especialmente após aí, os anos 60, né? Convenção Geral da ONU, a Declaração Oficial de Guerra às Drogas por Richard Nixon em 71, Ronald Reagan dando continuidade a essa guerra às drogas, Bush adotando também políticas de encarceramento em massa relacionadas à guerra, às drogas, o Bill Clinton, que assinou o Three Strikes You're Out, né? Aquela ideia de que a terceira infração, por menor que ela seja, é prisão perpétua. Enfim, nos Estados Unidos, a política de drogas criada para combater o uso de drogas, tratando o usuário e traficante como inimigo público número 1, ela foi se agravando ao longo do século XX e parte dessa política de drogas americana, dessa guerra às drogas estadunidense, era a exportação desta lógica para os demais países da América Latina, especialmente. Era a ideia de se lutar a guerra fora de casa, porque aí as mortes colaterais não ocorrem em território próprio. Quem assistiu Narcos, eu gosto de usar o exemplo do Narcos, vai entender bem do que eu estou falando. O Narcos, aquele com o Wagner Moura, né, que ele interpreta o Pablo Escobar, conta a história de como 2 agentes da CIA, lotados na Colômbia, promoveram a caça ao Pablo Escobar em associação com as Forças Armadas colombianas. Aí você fala, poxa, mas que diabos agentes da CIA estão fazendo na Colômbia, né? É isso mesmo, é porque exporta-se a guerra às drogas, e o Brasil fez parte desse mercado importador da lógica de guerra às drogas americana. Como? Meu slide passou sem querer. Como que a gente faz isso? A gente faz a adesão a tratados internacionais, né? Notadamente a Convenção Geral de Combate às Drogas da ONU, a edição de leis internas, e a gente já vai ver qual é a evolução das nossas leis em relação ao combate de drogas, e o tratamento do traficante como inimigo. A contraparte estadunidense, nós temos a exportação da mentalidade de guerra, treinamento de polícias que ainda ocorre e incentivos financeiros. Porque, de novo, era importante que essa luta fosse travada nos países tidos como produtores e não no país consumidor que é os Estados Unidos da América. E aí, se a gente fala da evolução da nossa legislação, nós veremos que ao longo do século XX, a criminalização que havia, e havia uma certa criminalização, evidente, ela era de baixo porte. Está aqui dentro do que hoje a gente chama de crimes de médio potencial ofensivo. Pena mínima abaixo de 2 anos. Pena mínima de até 1 ano, né? Caberia aqui até uma suspensão condicional do processo. Caberia a NPP, caberia um monte de coisa, né? É só em 76, com a famosa 6368, que isso muda. Em grande parte por influência da Convenção Única, em grande parte por influência americana, elevando a pena máxima, e aí depois, em 2006, nós temos a atual Lei de Drogas, a 11.343, elevando também a pena mínima, ainda que em tese despenalizando o uso, mas com aquela redação confusa que mistura tudo e larga na mão do policial da rua a decisão sobre quem é traficante e quem é usuário. Mas então essa é a guerra às drogas. E a redução de danos? O que é, Fernando? A redução de danos é uma lógica de relação com o entorpecente que parte do pressuposto que o uso do entorpecente faz parte da experiência humana. Que os seres humanos sempre utilizaram alguma forma de entorpecente. Sempre. Uma planta, até a criação dos entorpecentes artificiais, eram plantas, eram animais.
que substituíam, né? A ideia do entorpecente é o quê? Aquela substância externa ao corpo que, uma vez introduzida, ela imita a função de neurotransmissores e neuroreceptores, gerando sensações. E isso pode ser feito por diversos caminhos. Você mastigar uma determinada planta, isso pode gerar essa sensação. Se você comer um determinado animal, por exemplo, o fugo, né? o baiacu, que é um peixe, também pode gerar essa determinada sensação. A prática de esportes gera essa sensação. Dizem, né? Não sei, não pratico. Então, a lógica de redução de danos vai considerar que as pessoas sempre consumiram, há milênios se consome diversos tipos, desde a cerveja, desde do mead, lá nos países nórdicos, o tabaco no Oriente Médio, o café no Oriente Médio, eram formas de entorpecentes. E se as pessoas fazem uso há milênios e continuarão fazendo uso, independente da criminalização, independente da proibição, então o que é melhor fazer? É melhor a gente buscar reduzir os danos sociais e individuais que, sim, as drogas causam, né? Ninguém vai dizer que a droga faz bem. Em certos contextos, em certas circunstâncias, até faz. Mas vamos generalizar aqui para a finalidade do debate. Então, dentro da lógica de redução de danos, falar, beleza, você vai fazer? Então vamos ver como é que a gente faz para você consumir esta porcaria sem se matar. E aí se traz o consumo de drogas, o uso problemático de entorpecentes, que é a drogadição, para dentro da lógica de saúde pública. Vamos diminuir os danos, enquanto na guerra às drogas se traz para dentro da lógica de segurança pública. E é esse a grande dicotomia. Se você trata isso como um problema de saúde pública ou se você trata como um problema de segurança pública. E no Brasil, hoje, nós temos o chamado Sistema Nacional de Política de Drogas, que vai ter como finalidade declarada a prevenção ao uso indevido, a atenção e reinserção do usuário e do dependente, a repressão da produção não autorizada e a repressão ao tráfico. Dentro disso tudo, a gente tem o CISNAD, a gente tem o CONAD, a gente tem o Fundo Nacional Antidrogas e a gente tem a Política Nacional de Drogas, tudo dentro de um universo normativo que vai tratar tanto da criminalização quanto das ações relacionadas à prevenção, atenção à reinserção ao usuário, repressão da produção não autorizada e repressão ao tráfico. Se a gente aprofunda dentro da Política Nacional de Drogas, existem essencialmente dois eixos, que é a redução da oferta e a redução da demanda. Existe menção, sim, à política de redução de danos. Textualmente existe. Mas a implementação de política de redução de danos no Brasil é muito difícil. Nos anos 90, no Porto de Santos, algumas... Eu não vou lembrar se eram ONGs ou qual o formato jurídico, mas enfim, um pessoal aí reconheceu que havia um problema de compartilhamento de seringas entre usuários de heroína. E aí o que eles fizeram? Distribuíram seringas descartáveis. Falou, você vai usar? Pelo menos usa essa seringa descartável aqui, que aí você não pega outra espereba relacionada ao sangue, cara. Você vai arrebentar teu corpo com a heroína? Vai. Mas pelo menos HIV, hepatite e outras doenças transmissíveis pelo sangue você não pega. Redução de danos. O que aconteceu? Estas pessoas foram acusadas de apologia ao crime e foram processadas. Nos anos 2000, as raves bombando o país afora, mesma coisa. Um grupo de pessoas foi lá e falou, olha, quem for, fez flyer, né, cartazinho, quem for consumir entorpecente, quem for consumir êxtase, faz assim, consome meia dose, espera dar o efeito. Se não deu o efeito, aí você toma o resto da dose.
Se você consumiu êxtase, consuma bastante água, fique bem hidratado, fique em um lugar ventilado, papapi, papapó. Para quê? Para evitar fritar o cérebro da pessoa. Estas pessoas foram acusadas de apologia ao crime, apologia ao entorpecente, apologia ao tráfico de drogas, apologia ao consumo de drogas. Então, ações de redução de dano no Brasil ainda são muito mal vistas. Pense você, meu amigo defensor, defensora, servidor da Defensoria Pública, estagiário. Tipicamente pessoas progressistas. Junta no seu grupinho de gente progressista e fala, cara, distribuição de seringa é uma puta ideia. Criação de quartos de consumo de droga com atenção médica. Uma puta ideia implementada na Escócia para reduzir danos. Para você trazer o usuário para dentro do sistema de saúde pública. Para você fazer substituição da droga mais potente pela droga menos potente. Veja quantas pessoas concordam com você. Veja quantas pessoas não vão ficar, poxa, mas aí você vai incentivar o uso, né? É uma grande de uma bobagem. Mas enfim, me empolguei. Vamos lá. O que diz o plano Pena Justa? Após analisar o nosso aparato normativo, após analisar a concretização do nosso aparato normativo. O plano Pena Justa acha que nós estamos mais próximos de uma política de redução de danos ou mais próximos de uma política de guerra às drogas? Conforme demonstrado, e aqui estou lendo, conforme demonstrado pelo perfil da população carcerária brasileira, a punição é frequentemente adotada diante do problema das drogas, que reflete política de combate e repressão, em detrimento da abordagem sob perspectiva da saúde pública, que demanda políticas redutoras de danos. Então, não tem dúvida nenhuma, nossa política de drogas é de guerra às drogas. Nossa política de guerra às drogas é Alexandre de Moraes na fronteira com o Paraguai com um facão na mão cortando pé de maconha. Essa é a nossa política de drogas. Ah, mas o STF descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal até 40 gramas. Olha só como nós somos progressistas. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você sabe que a presunção é relativa. Não é muito difícil de afastar. E que isso foi feito mais como forma de conter a população carcerária do que rever efetivamente política de drogas. Qual é o impacto dessa lógica de guerra às drogas no sistema de justiça? O encarceramento em massa a gente já sabe. O plano Pena Justa reconhece, e é a partir desse reconhecimento que o plano Pena Justa vai propor algumas alterações. Mas vamos falar um pouquinho, ó. Primeiro, nós temos um foco no pequeno traficante. Nós sabemos que mais de 90% das drogas que são apreendidas no país são em pequenas quantidades. Até 40 gramas de maconha, e daí a decisão do STF, até 21 gramas de cocaína, até 9 gramas de crack. As grandes apreensões, aquelas que saem nos noticiários, 1%. Meus slides aqui, eles estão pulando, eu vou tentar... Eu não sei por que isso acontece aqui. Ó. Então, foco no pequeno traficante. Ausência de investigação, isso também decorre de se estudar os números, quando nós percebemos que a imensa maioria das prisões decorrem de prisão em flagrante, realizada pela Polícia Militar em trabalho ostensivo. E um trabalho ostensivo que é fundamentado em denúncia anônima, em patrulhamento. Isso é óbvio, não tem nenhuma investigação. Ou você pega o caboclo com a boca na botija, com a droga no bolso, ou não tem investigação no Brasil. E aí é óbvio que você vai passar a vida inteira prendendo centenas de milhares de pessoas vulnerabilizadas que fazem o que eu chamo de escambo de droga, né? Que é o sujeito que vende droga para ter dinheiro para comprar droga, enquanto os retrata como grandes membros da criminalidade organizada. E não deixa de ser interessante, muito importante de se destacar, que a avaliação do quanto de droga é necessário para constituir tráfico varia de acordo com a raça da pessoa. Porque a gente sabe que aqui é terça-feira, né, do defensor público, que o sistema ele é seletivo pela sua própria natureza. E que o filtro de seletividade brasileiro ele é classista e ele é racista.
Então, ele é focado na juventude negra do nosso país. Então, olha essa pesquisa da agência pública que demonstra que, com maconha, pessoas brancas presas com até 10 gramas de maconha, 18% foram considerados traficantes. 70% dos negros na mesma situação foram considerados traficantes. De 10 a 100 gramas, menos de 50% dos brancos e 70% dos negros foram considerados traficantes. Esse patamar só vai se equiparar quando a gente chega de 100 gramas a 1 quilo, porque aí realmente é mais difícil você falar que é usuário, né? Aí fica ali meio que estabilizado nos 70 e pouco por cento. Então nós temos uma lei de drogas com um vocabulário altamente genérico, com crimes de tipo misto, com diversos núcleos que qualquer conduta justifica a subsunção. Temos a polícia fazendo a decisão, e a gente vai chegar nesse dado também, de quem é traficante e quem é usuário com base nas circunstâncias do dado concreto, do caso concreto. Jogando, então, para a polícia essa decisão. Uma polícia que é treinada a agir de forma seletiva, de forma racista. Outro dado importante, e o Pena Justa reconhece isso, quando fala de política de drogas, quando fala da necessidade de se rever nossa política de drogas, é o uso excessivo da prisão preventiva. E hoje se fala em 40 e poucos por cento, né, na média geral, o que eu acho estranho, pelo menos não é compatível com a minha prática aqui no Mato Grosso. Mas, para o tráfico de drogas, a média de prisões preventivas passa dos 70%. Demonstrando, né, a absoluta inexistência de presunção de inocência nos crimes de tráfico e uma prioridade político-criminal de prisão desses pequenos traficantes, lotando cadeias com pequenos traficantes. Quando a gente começa a falar do standard probatório, aí nós vemos que, em mais de 70% dos casos, as únicas testemunhas da apreensão, as únicas testemunhas sobre as circunstâncias do caso concreto que vai justificar a distinção entre o traficante e o usuário, são os próprios policiais que fizeram a apreensão. Aí fica fácil, porra. O Estado fala que o sujeito praticou um fato e prova com a palavra do próprio Estado. Ah, pelo amor de Deus. E ainda assim, olha só o que nos traz a pesquisa do Núcleo de Violência da USP. Em 91% dos casos, a condenação. Apenas com a palavra dos policiais. O Plano Pena Justa trabalha com uma pesquisa nova do IPEA, mas os dados são semelhantes. Então, veja, gente, o que a lógica da guerra às drogas faz é imprimir um eficientismo ao sistema de polícia, ao sistema de justiça, que faz com que o sistema de justiça abandone todo o seu regramento em nome do sucesso nessa guerra. O resultado é que hoje nós sabemos mais de esses dados são de 2016, mas de lá para cá só intensificou. 30% dos nossos presos são presos por tráfico de drogas, dos homens, e mais de 60% das mulheres presas são presas por tráfico de drogas. Quando eu tenho uma pesquisa aqui dos dados específicos da população carcerária, desde os anos 50, em 1961 nós tínhamos 3% da nossa população carcerária de presos por tráfico de drogas ou crimes relacionados ao tráfico de drogas. Com o passar do tempo, hoje nós temos 30%. Decuplicou o percentual. Veja como não era uma prioridade político-criminal e passou a ser a política criminal mais importante do nosso sistema, o combate ao tráfico de drogas. E quais são
as propostas do plano Pena Justa para se reverter essa situação, para falar, olha, né, entupimos as cadeias com pessoas presas por vender pequenas quantidades de drogas, ou pessoas rotuladas por vender pequenas quantidades de drogas. Bom, mas o plano Pena Justa vai falar, vamos redirecionar a política de drogas para a saúde, proteção social, foco na redução de danos. Aí vamos fazer o quê? Vamos investir nas redes de atenção psicossocial, né? E aí qualquer ação nesse eixo é destinada a evitar a entrada de pessoas no sistema penitenciário. Então, ações de educação sobre entorpecente são bacanas, né? E vamos evitar que a pessoa entre nesse mundo dos entorpecentes. Capacitação dos servidores do sistema de justiça em redução de danos e atenção aos usuários, até mesmo para se diminuir o estigma que a redução de danos tem, essa noção estapafúrdia de que redução de danos equivale ou pode ser de qualquer forma equacionada com incentivo ao uso de entorpecentes. A criação de fluxos integrados entre o sistema de justiça e as redes de atenção psicossocial, criação de grupos reflexivos para pessoas autuadas por tráfico privilegiado e uso problemático de entorpecentes, e o cumprimento da decisão no recurso extraordinário 635-659, que é a descriminalização, entre aspas, do porte para uso pessoal de até 40 gramas de maconha. Perdão, gente. E como é que a Defensoria pode atuar nessa parada? Bom, considerando os 4 eixos, né? Controle de entrada das vagas e vagas do sistema prisional, qualidade da ambiência dos serviços prestados na estrutura prisional, processo de saída da prisão e reintegração social e política de não repetição do estado de coisa inconstitucional. No primeiro, eu acho que está a principal atuação da Defensoria dentro, e eu estou falando só de política de drogas, né? Porque o primeiro, o mais óbvio, é reduzir a entrada desnecessária. E aí cabe à Defensoria fazer o quê? Investir, valorizar os núcleos de audiência de custódia. Ao invés de deixar um defensor fazendo 70 custódias por dia, sem conseguir prestar atenção nelas direito, tem que investir nesses núcleos para identificar prisões ilegais desnecessárias, para poder fazer o corre e demonstrar já na audiência de custódia que aquela prisão é desnecessária. Não precisar ficar dependendo de HC posterior. Formular protocolo de defesa coletiva contra práticas policiais discriminatórias. Se a gente sabe que a prática é seletiva e que o filtro de seleção é racial e classista, a gente tem que jogar isso dentro do processo, a gente tem que demonstrar empiricamente isso no processo. E uma das formas que se tem de fazer isso, e diversas defensorias têm feito isso, a de São Paulo, nomeadamente, é a implementação e fiscalização das câmeras corporais das polícias. Aqui no Mato Grosso, o governador já falou que não implementa nem que a vaca tussa. Por que será? Né? Mistério. E aí fazer, ou trabalhar para que se faça aquilo que o próprio Plano Pena Justa faz, que é o redirecionamento da política de drogas para ações de saúde e proteção social. E aí é uma atuação em parceria com as redes de atuação psicossocial. Entrar em contato com o CAPS da sua cidade, entrar em contato com a rede de atendimento psicossocial. Não só o CAPS, toda a rede. Fazer visita em escola para falar sobre drogas. Porque aquele formato do PROERD, de apenas diga não, isso é comprovadamente ineficiente. A gente tem que falar de uma forma sincera, de uma forma racional sobre drogas. Fala, ó, faz mal por causa disso, disso, essas são as consequências, evite usar, etc. Se for usar, use dessa forma, pipipipopopó. Quanto à qualidade da ambiência dos serviços prestados na estrutura prisional, tem pouco relacionado à política de drogas que eu entenda que possa ser feito. Mas uma das coisas que pode ser feito é o quê? O monitoramento, claro, né? Inspeções constantes, e lutar para que haja programas de desintoxicação dentro do sistema prisional. Eu estou cansado de falar para preso que, ó, né? A terapia é depois da cadeia, é antes ou depois da cadeia, dentro não tem. Porra, tinha que ter. O cara não tem acesso à saúde lá, não tem direito à saúde, então vamos brigar por isso. Vamos brigar para que essa desintoxicação
para que esses programas contra a dependência, contra o uso problemático, sejam promovidos dentro da própria cadeia. Processo de saída da prisão. Aqui é mutirão de execução penal, não tem jeito, para os presos definitivos. Acompanhamento de prazo nonagesimal, revisão de prisões preventivas, é mutirão, é pegar processo e falar, vamos ver quem é que tem para sair. E promover, incentivar, fazer parcerias com instituições da sociedade civil para se criar, ou pelo menos fomentar, programas de reinserção, gente. Eu dou aula de execução penal, vou falar de patronato, eu vou falar do egresso. Você praticamente não tem exemplos práticos de políticas públicas direcionadas para o egresso do sistema penitenciário. Então o sujeito vai preso porque traficou droga, porque era dependente químico, na cadeia ele continua usando droga, ele sai da cadeia, vai para o mesmo bairro, mesmo lugar, para as mesmas pessoas com quem ele convivia, vai fazer o quê? Vai voltar a vender droga, vai voltar a consumir droga, uai. É evidente, isso é óbvio. Então vamos fazer políticas por egresso. Vale a pena. E políticas de não repetição do Estado inconstitucional, de coisas inconstitucional. Aí também são questões relacionadas à ambiência prisional, superlotação, fixação do números clausos. E, por último, algo que me é muito caro, porque eu sou professor de criminologia e eu vejo essa deficiência entre muitos colegas, que apesar de gostarem do tema, não fazem um estudo sistemático, promover capacitação contínua de defensores e defensoras em criminologias críticas e em uma perspectiva crítica dos direitos humanos, para fortalecer a atuação institucional nesse âmbito. Por quê? Enquanto tiver defensor e defensora acreditando que a norma serve para pacificação social, que o direito penal é aplicado de forma justa, nós teremos mais uma peça nessa máquina de moer pobre. E a gente não pode ser a peça na máquina de moer pobre, nós temos que ser o sapato de madeira que é jogado para travar as engrenagens da máquina de moer pobre. Então, gente, era 30 minutinhos só. Recomendo a leitura do Plano Pena Justa, é longo, mas ele é bem divididinho. Então, se você quisesse ler só os tópicos que te interessarem, pode ir, entenda bem os eixos e veja dentro de cada eixo o que a gente pode fazer para melhorar a nossa atuação enquanto defensor, enquanto defensora, enquanto servidor, servidora, assessor e assessores estagiários da Defensoria Pública. Fica aqui o meu abraço. Quem precisar de mim, eu estou nas redes. Até mais.